Dando sequência aqui, então, uma etapa importante do nosso trabalho de campo é a organização desses dados que são coletados. Então, a gente precisa de deixar isso bem estruturado, ou bem organizado, para não se perder, principalmente depois que a gente retorna para o escritório, para o nosso ambiente aí mais tranquilo para fazer as contas. Então, a organização da coleta dessas informações de campo é importantíssima para a gente. Então, no nivelamento geométrico, a forma de armazenamento, de armazenagem e organização dos dados deve obedecer a um critério. Então, aqui, os dados coletados vão ser armazenados em uma tabela, muito similar ao que nós tínhamos na topografia 1 com a parte de planimetria. A gente também organiza os dados em uma tabela. Ainda que essa tabela ficasse dentro da estação total, também era uma tabela organizada. Ou dados sequenciados aí, né? Então, os dados obtidos em campo são o ponto de estação. Então, vamos organizar isso numa tabela. Ponto de estação. Se eu tenho ponto de estação, eu tenho também ponto visado. Então, ponto de estação, ponto que eu estou visando. Leitura de ré, que é a minha orientação. Então, qual foi o valor dessa leitura de ré, de referência? E a leitura de vante, que pode ser intermediária ou de mudança. Então, nesse caso aqui, eu estou representando um procedimento simples, fiz a ré, fiz a vante de mudança. Então, visei o ponto A, que foi uma leitura de ré, visei o ponto B, que é uma leitura de vante de mudança. Percebam que algumas células elas ficam realmente em branco. É o que acontece nesse procedimento do nivelamento geométrico. Lá na planimetria, a gente preenchia quase todas as linhas, quase todas as informações dos pontos, né? Então, sempre que eu tinha distância, desnível, ângulo horizontal, ângulo vertical, eu sempre preenchia aquelas informações na planilha, né? Sempre eram iguais para todos os pontos visados. Aqui não. Aqui eu vou ter uma única leitura para cada ponto visado. Então, posso ter a leitura de ré no ponto A e a leitura de vante de mudança no ponto B. E a altura do instrumento, quando for necessário, eu preciso da altura do instrumento. E aqui, se precisar da altura do instrumento, eu recomendo colocar logo abaixo de onde está escrito estação, dentro da célula mesmo, anotar aqui embaixo. A altura do instrumento igual a 1,57 metros, por exemplo. Nem sempre eu preciso da altura do instrumento, porque se a gente lembrar do procedimento de estação do nível, nós não posicionamos o nível, o equipamento, sobre um ponto materializado. Nós estacionamos o equipamento sobre um ponto qualquer. E nesse caso, então, não tem muita importância ou não tem muita necessidade de saber a cota do ponto de estação, a não ser que eu tenha materializado aquele ponto. Então, na maior parte dos casos, quando a gente faz o nivelamento geométrico, nem sempre eu vou precisar da altura do equipamento, porque não é necessário conhecer a cota do ponto que eu posicionei o equipamento. A não ser, novamente, né, se eu tiver materializado esse ponto. Então, aqui a gente consegue ver a planilha de campo, né, com essa organização desses dados de campo. Então, a coluna da estação, ela corresponde à identificação do ponto onde o equipamento está posicionado, onde eu posicionei o nível. Então, essa é a informação que o campo estação está trazendo. É o nome do ponto aonde eu posicionei o meu equipamento. A coluna do ponto visado, ela corresponde à identificação do ponto aonde está posicionada a mira para as leituras. Então, eu posso estar realizando uma leitura de ré, de referência, ou eu posso estar fazendo uma leitura de vante. Posso fazer, então, ré ou vante. E a vante pode ser intermediária ou de mudança. A leitura de ré corresponde à leitura dos fios estadimétricos. A leitura que aparece na tabela é aquela do fio médio. Não posso esquecer que o que vai para as contas é o fio médio, mas a gente determina as três. Então, aqui eu posso anotar a leitura de ré. Fio superior, tracinho, fio médio, tracinho, fio inferior. Quando a mira está posicionada sobre o ponto que servirá de orientação altimétrica. Então, a leitura de ré é feita quando eu posiciono a mira em um ponto de referência altimétrica para aquele procedimento de nivelamento.
A leitura de vante vai corresponder, assim como a leitura de ré, à leitura dos fios estadimétricos médios nos demais pontos identificados como vante. Então, seja vante intermediária, seja vante de mudança, também preciso de coletar aqui, ó, fio superior, fio médio e fio inferior. Tem gente que prefere colocar um embaixo do outro, como se eu estivesse utilizando 3 linhas aqui. Ficaria assim, ó, fio superior, fio médio e fio inferior. Então, depende da organização da sua planilha de campo mesmo. Então, depende do jeito que você achar mais interessante. Preciso de anotar os 3 para checar, mas o que nós vamos utilizar nas contas é o fio médio. Então, aqui, voltando para o nosso exemplo, lá do Cefet, eu fiz a leitura de ré na portaria, fiz a leitura de vante no prédio 2, uma vante intermediária, fiz uma leitura de vante intermediária também no prédio administrativo. E aqui, vocês podem me perguntar, por que a leitura de vante intermediária e não vante de mudança? Elas não serão vantes de mudança porque eu não utilizarei nenhuma dessas cotas determinadas como referência para dar sequência nesse nivelamento. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma vante de mudança, mas aqui a gente tem então vantes intermediárias. São valores intermediários que eu quero determinar enquanto eu estou fazendo a mudança do meu equipamento. Então, eu quero conhecer essas cotas, mas elas não são as únicas informações que eu quero obter. Então, para dar sequência na próxima etapa, como a partir da estação 1 eu não consigo enxergar o prédio 1, não consigo enxergar o restaurante, não consigo enxergar a cantina do Marcelo, por que eu não consigo enxergar? Porque existe um desnível no terreno, ou seja, esse ponto aqui é bem mais alto do que a posição que eu estou com o meu equipamento. De tal forma que, na hora que eu olho para cima, eu consigo ver. Mas se eu olhar no mesmo plano horizontal de referência, eu não consigo determinar a minha leitura na mira. Porque eu estou posicionada em um ponto bem mais baixo do que a posição daquela edificação. Então, com isso, como a minha luneta não gira para cima e para baixo, eu terei que fazer uma leitura para transpor o meu equipamento de lugar e conseguir fazer a visada nesses outros prédios. Aqui, quando a gente olha em planta, parece que eu vou conseguir olhar todos os pontos, né? Eu conseguiria fazer uma visada lá no Marcelo, conseguiria fazer uma visada no restaurante, uma visada no prédio 1. Mas não é possível fazer essas 3 visadas em função da variação de nível existente no terreno. Então, lá no terreno, eu não consigo fazer essas leituras, uma vez que o meu equipamento não se movimenta para cima e para baixo, e em linha reta, ou seja, nesse plano horizontal de referência, eu não consigo fazer essas visadas em função da diferença de nível que existe no terreno. O terreno não permite que eu faça essas leituras. Beleza, então, quando o equipamento ele está posicionado em um determinado ponto e orientado a ré, a gente pode coletar diversos pontos identificados como vante. No entanto, apenas uma leitura de vante será chamada de vante de mudança. As demais serão denominadas de leitura de vante intermediária e correspondem aos detalhes quando trabalhamos no levantamento planimétrico. Quando a gente fazia o procedimento de poligonação lá na planimetria, que a gente estacionava o equipamento, fazia ré, fazia vante, depois irradiava os detalhes, depois mudava o equipamento de lugar, fazia ré, fazia vante, irradiava os detalhes que nós irradiávamos lá da estação da poligonal, na planimetria, são similares a essas vantes intermediárias. São pontos que eu não vou conseguir necessariamente checar a cota. São pontos que eu quero conhecer a cota ao longo do meu trajeto de nivelamento geométrico, mas a não ser que eu esteja fazendo uma transferência de altimetria e preciso de ter um cuidado maior com esses dados, eu vou simplesmente fazer a leitura dessas cotas como se fossem detalhes irradiados. Já a leitura de vante de mudança, ela vai ter uma sequência na próxima estação. Então, quando eu estacionar o meu equipamento no próximo ponto, eu vou fazer a leitura de ré exatamente aonde eu tinha feito a leitura de vante de mudança.